enviado a Bolsonaro um documento, de novo, mais uma prova por escrito, na qual ele diz que há sim uma possibilidade de se insurgir contra decisões da Suprema Corte, o que já é crime, seria crime por si só, usando a AGU, Polícia Federal, a ABIN e PRF, punindo, abrindo lastro por meio de uma determinação da AGU para punir policiais ou agentes públicos que cumprissem ordens que o governo considerasse legais. Ou seja, ele queria melar a eleição, mas não só. O Alexandre Ramagem é o autor intelectual do ataque às urnas, junto com esse personagem. O general Augusto Heleno, gente, ele teve uma trajetória no Exército que era até então, quando ele chega ao governo, chega com muito status, porque foi, por exemplo, comandante da missão de paz no Haiti. O general Heleno tinha uma agenda, e assim, aí o roteirista de Brasil capricha, era uma agenda da Caixa Econômica Federal, na qual ele escreveu de próprio punho, e essa agenda está no processo, escreveu de próprio punho o plano golpista lá de trás, como a Camila falou, que foi urdido por anos. Qual era a ideia dele? Centralizar o ataque na urna. Está escrito, estimular os questionamentos sobre a urna eletrônica e as eleições. O braço inicial do golpe é a fake news, e o pai dessa ideia, segundo a PGR, é Augusto Heleno, que encontra em Alexandre Ramagem, que está aqui do ladinho dele, um parceiro intelectual para isso. Augusto Heleno, então, seria o principal estimulador, certo? Da teoria mastermind do golpe. A PGR diz, sem o ataque às urnas, sem colocar em descrédito a Justiça Eleitoral, o Supremo, as instituições como um todo e a própria eleição, eles não tinham como mobilizar as pessoas para irem às ruas. É por isso que esse fio condutor, olha, tem que atacar a urna, realmente, vamos atacar, e presidente, se tiver ordem que o senhor considere ilegal, a gente dá um jeitinho aqui para ela não ser cumprida. Opa, eu vou colocar então a PRF na rua, vou pedir estudos onde o Lula, tá tudo lá. Tá confirmado, inclusive, por documentos, onde o Lula teve mais voto, e aí a gente barra esses eleitores. Ok, tô repassando as ordens. Gente, chama a reunião, vem pra cá as 3 armas. Ok, a Marinha tá dentro do golpe. Paulo Sérgio Nogueira. Quer dizer que o Exército não vai entrar? Falo com o Braga Neto. Braga Neto manda a cabeça do comandante do Exército aos leões. Tudo isso, segundo a PGR, estava acontecendo com a ciência, ordem e apoio de Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer outros núcleos para você. E agora vamos trazer informação nova do nosso César Tralli. A apuração do Tralli é que, ainda hoje, o relator desse inquérito no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, vai tirar o sigilo da delação de Mauro Cid. O que isso quer dizer? Que, assim que isso acontecer, saberemos detalhes inéditos, que ainda estão sob sigilo sobre a questão da tentativa de golpe. Mais, se Alexandre de Moraes derrubar totalmente o sigilo da delação de Mauro Cid, com todos os seus episódios, com todos os temas, né, o cardápio completo, aí saberemos então todas as suspeitas colocadas pelo Mauro Cid em relação a temas variados, incluindo Bolsonaro, joias, vacinas e também a questão do golpe. Segundo o nosso querido César Tralli, que já tem de informação para a gente, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, vai determinar também a intimação imediata dos denunciados para que eles se manifestem. E aí há uma expectativa ali no bastidor do Supremo, é que essa denúncia seja levada para análise da primeira turma. Olha só, calendário importante. Expectativa que a primeira turma analise essa denúncia em março, no fim de março, ou seja, daqui mais ou menos um mês e alguns dias. Essa é a apuração do Tralli, e que lembra, né, que obviamente que se for aceita essa denúncia, eles passarão a ser réus, Bolsonaro e mais 33, e há uma expectativa de julgamento até o final de setembro, início de outubro, se não houver
houver nenhuma intercorrência. Então, gente, importante aqui, vamos colocar a luz no que o Tralli trouxe. Primeiro, ainda hoje cai o sigilo da delação de Mauro Cid. Saberemos o que Mauro Cid disse na delação. A ver se o ministro Alexandre de Moraes derruba o sigilo inteiro, e aí, mais do que golpe, saberemos também outros temas, ou somente em relação à denúncia do golpe. E assim que a primeira turma julgar, ou seja, se vai tornar Bolsonaro réu ou não, isso deve acontecer num calendário que é fim de março. E o julgamento em si pode ser entre setembro e outubro. Portanto, a gente tem o desenho agora do calendário do que deve acontecer a partir dessa denúncia. Quero trazer para vocês aqui também informação sobre essa ciência, né? Ou seja, esse plano, essa forma de liderar uma tentativa de golpe atribuída pela PGR ao Bolsonaro e ao Braga Neto. Especificamente em relação ao Bolsonaro, além de muitas provas, a PGR chamou atenção em especial para uma prova, que além de ser material, técnica, ela também é fácil de explicar. A PGR encontrou na sede do PL, na sala que era de Jair Bolsonaro, minuta golpista, encontrou uma série de coisas e encontrou um discurso de golpe, caso ele se concretizasse. Ou seja, já tinha escrito até o que Bolsonaro falaria se o golpe desse certo. E um dos trechos desse discurso aqui, que já foi escrito pensado num golpe, Bolsonaro diria o seguinte, que há uma ideia de justiça e Estado de Direito em que as instituições, ok, elas funcionam, porém, segundo esse discurso, tem uma perspectiva constitucional, segundo o documento, de que a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas, assim como decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Segue o documento do discurso de Bolsonaro, segundo a PGR. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Esse trecho especificamente está lá na denúncia, mas, gente, é um print, então a leitura não é tão fácil. A gente não sei se a gente consegue botar o trecho. Se não conseguir, eu replico aqui para vocês. Em seguida tem a tradução, né, aqui, ó. Deixa eu ver se é exatamente esse o trecho que eu estou lendo. Isso, é esse aqui do meio. Está aqui para vocês porque a gente sempre coloca a materialidade do que a gente trata aqui, ainda mais num assunto tão sério. Mas como a letra está menor, porque é uma reprodução de um documento, aí eu chamo a atenção de vocês para o que a PGR disse que é um destaque. Que aí Bolsonaro diria, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, pela ausência de moralidade em relação aos poderes. Então, na prática, o Bolsonaro construiu um